viva, cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral. Acompanhamos, como sempre, o Varzim na sua caminhada na segunda Liga e connosco em estúdio já temos o João Couto, que esta manhã assistiu ao jogo do Varzim frente ao Futebol Clube Porto B. Mais uma derrota do Varzim. Esta segunda volta, João, não tem sido realmente boa para o Clube Palveiro. O que é que se está a passar com este Varzim? O que está a passar é que dá a ideia de que há jogadores de Varzim que desaprenderam de jogar futebol. E não é possível, de facto. Nós compreendemos muito bem os momentos das equipas, os picos de forma, compreendemos muitas vezes o excesso de lirismo de algumas pessoas que pensam, pelo facto do Varzim ir posicionado um bocadinho acima daquilo que era expectável para esta altura, conseguimos perceber tudo isso, mas o que é facto é que também agora temos que ver o lado B da moeda, que é que o Varzim não ganha um jogo há cerca de um mês. A última vitória foi no Vila Franquense, e que depois meteu-se uma série de resultados negativos. O Varzim começa esta segunda volta por perder por 4-0, que é um resultado que já não se coaduna com aquilo que o Varzim vinha a fazer, e perde hoje com o Porto por 2-0. Pelo meio há essas derrotas na Oliveirense, portanto, no início desta segunda volta. Há a derrota no Dragão com o Porto para a Taça de Portugal, mas isso são contas do Dr. Rosário, como sabem. E há esse empate no Casa Pia. Portanto, o Varzim não ganha há um mês, precisamente há um mês. Precisamente há um mês o Varzim estava em terceiro lugar, nesta altura... Está em décimo. Claro, está a cair. Para quem não ganha três jogos seguidos para o campeonato, naturalmente que esta é a segunda liga, onde está tudo muito compacto, e quem ganha 3 jogos seguidos vai lá para cima, quem perde 3 jogos seguidos vem cá para baixo, ou por outra, vem em queda livre. E é preciso que o Varzim comece de facto a olhar, e porque o mercado de inverno fechou, quem foi transferido foi, quem veio de novo veio, e nesse aspecto o Varzim, e já lá vamos, adquiriu 4 reforços, como toda a gente sabe. Portanto, e relativamente ao jogo desta manhã, olha, nós esperávamos efetivamente muito mais de um Varzim, mas o que é facto é que também quem vem de uma derrota de 4-0 e depois a seguir joga em casa, sente na pele, e foi isto que aconteceu, sente na pele o desempenho dos jogadores. Um Varzim bastante retraído, um Varzim que pouco ou nada lhe vimos em termos de qualidade de futebol. Parecia que jogava sob brasas, parecia que a tremideira estava sob o relevado, numa manhã muito bonita, depois de uma semana de chuva, com as bancadas bem compostas, digamos. Também não se esperava grande enchente, mas esperava-se uma casa boa, como foi o facto, e esperava-se um Varzim a jogar mais desinibido. Não foi isto que aconteceu, um Varzim nervoso, com vários setores a não terem, digamos que, a melhor coordenação, e tudo isto começou aos 12 minutos. Há um atraso do Pedro Ferreira, o médio da equipa de Varzim, ele que regressou à titularidade, assim como 2 novidades que o Paulo Alves conseguiu colocar em campo, como os casos do Soissalo, um jovem finlandês, um rocinho, muito jeitoso, muito bom, de facto, de bola. O regresso também do Rui Coentrão, depois de largos meses de ausência devido à lesão, e como tal, um Varzim praticamente mexido, porque o jogo de Oliveira das Meias deixou moças com as expulsões do Cerveira e também o Cristófano do Varo Gira, e portanto viu-se um Varzim nervoso. E como eu disse, aos 12 minutos já o tal atraso do Pedro Ferreira para o guardião Serginho, a bola parecia que se ia encaminhar para a baliza, acabou por, enfim, devido ao posicionamento do Serginho, e de uma forma, eu diria que precipitada, acabou por pôr a mão à bola, e portanto num atraso, e colocando a mão à bola, tem que ser um pontapé livre indireto. E eu ouvi falar em grande penalidade por alguém ter posto a mão à bola, as coisas que nós ouvimos nesta terra, que nos deixam, enfim. E como também ouvimos, por dar cá aquela palha, é sempre cartão amarelo. Sempre cartão amarelo. Mas não pode ser. Cada um vê e sabe, vê o que vê e fala daquilo que sabe.
E, portanto, desse livro de nada resultou, mas o que é facto é que o Serginho ganhou ali um estado de nervosismo que depois até já nem sabia, nos atrasos feitos pelos colegas, se havia de agarrar a bola com a mão ou se havia de pontapear. Mas pronto, e tudo isto passou, só que o que não passou foi... o que passou por ele foi aquele remate aos 24 minutos com o Porto a fazer 1-0. Um Porto que já lhe vi melhores equipas B do Porto. Tem alguns jogadores que mexem de facto muito bem a bola, mas também há ali muito jogador que deve estar, digamos que, a rodar, porque não estou a ver grande qualidade, embora um ou outro possa aparecer na equipa A do Porto futuramente, mas ainda vão ter muito que lhe dar. Aliás, é o espelho da classificação que o Porto tem em termos de tabela classificativa, se bem que está numa ascensão de forma, há 3 jogos que não perde. Mas o Varzim podia ter respondido muito bem. Antes do intervalo, a 6 minutos do intervalo, quando o Lumeca, isolado, aproveitou a queda de um defesa que o marcava e depois na cara do guarda-redes permite a defesa, o que traria outra verdade ao intervalo com esse golo do empate. E terá faltado ao Varzim o marcar um golo para poder serenar tudo aquilo que eu disse. Aquele estado de nervosismo, aquela precipitação, o querer fazer bem e bonito, que já lhe vimos fazer esta época nestes jogadores, mas o que é facto é que isso não aconteceu. Numa segunda parte, onde o Varzim foi mais equipa, criou mais oportunidades, mas nem sempre bem jogado, nem sempre da melhor forma, coisas muito atabalhoadas, muito cruzamento feito pelo flanco direito, onde João Amorim e o tal finlandês, o Soissalo, procuravam fazer cruzamentos, muitos cruzamentos para o interior da área, só que isso nada deu, nada resultou, o tempo ia passando, as coisas iam, digamos que, esfriando relativamente ao Varzim, que continuava a perder, e Varzim que acabou por perder também, imagina, por lesão, esperemos que não seja grave, o Ruiz, o Leonardo Ruiz, que foi substituído na altura, aos 63 minutos, pelo Stanley. O Leonardo Ruiz, que é uma das peças fundamentais neste campeonato do Varzim, não é? E ele, a par do Lumeca, são os melhores marcadores. Stanley, que à boca da baliza, num cruzamento, eu creio que foi do João Amorim, o corpo está mais adiantado que a perna. E na pequena área, com a baliza completamente aberta e já sem ninguém, perdeu-se ali uma oportunidade do outro mundo. Uma daquelas coisas que não... Enfim, o corpo vai, a perna fica, mas a perna é curta. Para nós seria o contrário. A perna esticada e o corpo para trás, e aí faz-lhe uma tabela, digamos, e a bola acaba por entrar. Não, foi precisamente ao contrário, e quando o Stanley pega na bola, a bola na pequena área, Rui, mesmo em frente à baliza, na pequena área, aquilo... E a bola não entra. E a bola não entra, coisas mas enfim. Até final, o Varzim tentou tudo por tudo, só que efetivamente não conseguiu, e num dos últimos lances o Porto, num remate forte, quase rente ao solo, acaba por o Porto fazer o 2-0, portanto, já, naquela altura já não havia nada a fazer. O Varzim averbou a quarta derrota, e deixa-me fazer aqui uma correção, porque eu também me engano com as pessoas. Eu estava convencido que o Varzim na primeira volta tinha perdido por 4 vezes. Perdeu apenas por 3. Leixões, Farense e Académico de Viseu. Com o Penafiel, a minha ideia teria sido também que o Penafiel não. O Varzim ganhou ao Penafiel por 1-0, e eu li algures em qualquer lado que o Varzim tinha perdido com o Penafiel, mas cá estamos a retificar e a dar está a resposta à verdade. E a darmos a mão à palmatória, que nós também nos enganamos com as pessoas. Deixa-me dizer-te que foi a 4ª derrota em casa do Varzim, foi a 2ª consecutiva, primeira e segunda jornada da segunda volta, com 2 derrotas do Varzim. Esperemos que haja tempo, porque tempo vai haver, com certeza, para o Varzim poder inverter toda esta situação. Está com 27 pontos, nada está ganho, nada está garantido, e portanto, tudo aquilo que nós vinhamos a dizer era de que o mais importante seria a manutenção, e continua a ser a manutenção. Agora, é preciso ter bem os pezinhos assentos, e pelo menos nos jogos em casa ir pontuando, e nos jogos fora, porque não, no fundo, como nós costumamos dizer, são 11 para 11,
e depois no E fim... as coisas podem correr bem. Esperemos que as coisas correm bem. Deixa-me só concluir isto, Rui. Como sabes, fechou o mercado de inverno. Houve clubes que fizeram grandes negócios, para bem deles. Outros nem por isso, outros enfim, tiveram que ficar com aqueles que já estavam contratados. O Varzim contratou... Não, para o Varzim vieram 4 jogadores. O Caetano, esqueci-me de falar há bocadinho no 11 inicial do Caetano. O Caetano entrou na segunda parte a substituir o Minhoca. Jogou meia parte, mas o Caetano jogou tanto, eu gostei muito do miúdo, jogou tanto que até me parecia que tinha jogado de início. Já vem da primeira liga, sim, já jogou em clubes, Boa Vista, Passos Ferreira, jogou por aí, andou por aí. Depois perdeu-se se calhar um pouco e agora está a reativar, digamos, a sua carreira. Do alto dos seus 31, 32 anos, por aí. E portanto gostei bastante do Caetano. Foi um dos reforços, portanto, neste mercado de transferências. O outro, já aqui falamos, foi o finlandês, o Soissalo. O Varzim foi ainda buscar um jogador, um defesa central de 20 anos, imagina aonde? Ao Burkina Faso. É verdade, ao Burkina Faso. Tu que brincas tanto com o Burkina Faso, de repente tens um jogador do Burkina Faso, fizeram-te à vontade. Mas sabes que nós, mesmo em termos de Primeira Liga, há alguns jogadores do Burkina Faso que são muito bons. Verdade. A gente fala muitas vezes, Burkina Faso, onde é que fica isso? África, interior da África, país pequeno. Lá no Mainho. No Mainho, um país pequeno, enfim, um país pobre. Esse é um país pobre. Há outros países que não, outros países de petróleos e diamantes e por aí fora, mas isso é só para alguns. O povo continua sempre é como o mar quando bate na rocha. Quem se lixa é sempre um mexilhão. É igual, nesses países é igual. E depois... E temos ainda um quarto. E mais um quarto que é um turco, que é emprestado pelo Fenerbahçe, da Turquia, o Yusuf Tronco, tem também 19 anos. Vamos aguardar para ver. Estes não puderam jogar, naturalmente, nem convocados, porque, como sabes, têm que ser inscritos atempadamente. Vamos ver o que é que isto vai dar. Deixou-nos boa impressão este Soissalo, um rocinho, um jovem, com bons pés, precisa de um bocadinho mais de entrosamento para poder dar nas vistas. Mas, resumindo e concluindo, Varzim desce ao 10º lugar, tem 27 pontos, sábado joga em Matosinhos, 3 horas da tarde, frente ao Leixões. E já agora uma outra retificação, o jogo a seguir em casa do Varzim ainda não é com o Mafra, será depois 2 jornadas à frente, mas é com o Estoril Praia. Portanto, provavelmente será também jogo para ser transmitido, jogo um domingo para ser transmitido pela televisão, como foi o caso de hoje, mas depois nós atempadamente iremos anunciar. Então, resumidamente e rapidamente, aquilo que vem aí é mesmo o jogo, a deslocação a Matosinhos, complicada com o Leixões, que também está em queda livre. O Leixões também está em queda livre, tem 25 pontos, o Leixões está em 12º lugar e, portanto, vai querer fazer a vida negra, tanto ao nosso Varzim. Será um duelo entre gente pescatória, gente de classes profissionais que se conhecem bem, mas o que é facto é que o Varzim tudo irá fazer para pelo menos não somar, digo eu, a terceira derrota consecutiva nesta entrada para a segunda volta. Vamos ver no que é que isto vai dar. É sempre um jogo bom de ver, um jogo de grande interesse para nós e esperemos de hoje a 8 dias ou de ontem a 8 dias estarmos aqui a falar numa vitória do Varzim. Vamos muito rapidamente, João, olhar a Primeira Liga. O Rio Ave esteve a perder por 2-0, conseguiu chegar ao empate e então empatar a 2 bolas. Relativamente aos grandes, Benfica e Porto venceram. O Sporting foi ultrapassado na tabela classificativa ao final da tarde de hoje pelo Sporting de Braga, início de noite já, com o Braga a ganhar então ao Sporting por 1-0 e com o Bruno Fernandes, que ontem fez um jogo fantástico no Manchester United, a ver o jogo na bancada. João. A grande queda é de facto do Sporting. Portanto, é o Sporting em queda e o Braga em ascensão. Portanto, este Braga está imparável depois que mudou o treinador, vai em 7 vitórias, sobe ao 3º lugar, é o campeão de inverno.
Eu sei que é apenas um ponto que separa o Braga do Sporting, mas o que é facto é que já lhe venceu nos últimos tempos por 2 vezes. Nos últimos 15 dias. Exatamente, assim como o Braga relativamente ao Porto. E, portanto, o Rio Ave esteve a perder, como bem disseste, acabou por recuperar num duelo com o Famalicão. Nota-se que com o decorrer do campeonato que as equipas estão a vir aos poucos ali para aquelas posições que mais se coadunam com os seus princípios, com aquilo que tinham de facto programado. O grande outsider nesta altura, e porque ainda anda lá em cima, é efetivamente o Famalicão, mas nesta altura já foi ultrapassado pelo Braga. Poderá aqui e ali, e a distância pontual é de 3 pontos, por exemplo, do Famalicão para o Rio Ave, poderá até, enfim, o Rio Ave aproximar-se ainda mais, por exemplo, de um 4º lugar. Não é fácil, mas pode acontecer. Mas tudo isto pode acontecer, porque ainda falta também, como sabes, muito campeonato. Está decorrida a 19ª jornada, são 34, ainda falta muita coisa. Benfica e Porto fizeram o que se lhes pedia, não é? É, Rui, e tudo vai ficar, eu diria, decidido ou não na próxima jornada. Portanto, sábado temos um Porto-Benfica. Se o Benfica ganhar, o campeonato está praticamente arrumado, 10 pontos. Se o Porto ganhar, reacende-se a luta pelo título, mas o Porto continua a não poder ceder pontos. Se houver um empate? Se houver um empate, as coisas continuam na mesma. 7 pontos. 7 pontos. E 7 pontos nesta altura, se houver empate... Fica igual. E, portanto, o campeonato até ao fim, a ver... o que é que acontece? A ver o que é que acontece... Qual dos dois é que vai ceder, mas o que é facto é que continuamos a dizer... Mas ainda há muito campeonato. Mas não é só isso, Rui. Continuamos a dizer que o Benfica tem apresentado um outro futebol, tem mais soluções em termos de ataque. O Porto, como sabes, não é fácil recuperar. Isto é tudo muito, muito bonito, mas repara que entramos no mês de fevereiro, vêm aí as competições europeias. Isso vai começar a pesar, digamos, nestes clubes, porque... E nesse aspecto o Benfica foi buscar mais um atacante, agora o Diego Sousa. E pode ser que lhe dê... Olhando para a Liga Europa, olhando para o campeonato, digamos assim, vai dar para gerir melhor o plantel. Já o Porto, nesse aspecto de crise em crise, é isso que está a acontecer, não é? É um bocadinho isso, é como eu digo, o Benfica tem muitas soluções, portanto permite-lhe alterar o que quer que seja, e as coisas mantêm-se. E o Rafa voltou de uma forma extraordinária. Acontece também, não é? De um jogador vir Há aqueles que se lesionam, olha o caso do... como é que se chama aquele sérvio do Benfica? O Seferovic. Não, o Sérvio. Também não, Vuksovic, que se lesionou, era realmente dos principais na altura do Benfica e nunca mais recuperou depois de ter... E há alguns exemplos também assim, a forma que depende das lesões e também depende do tipo de jogador, da característica que ele tem. Há uns que recuperam melhor, outros que recuperam pior, mas a forma física, enfim, do Rafa está evidente, não é? Portanto, recuperou bem, veio cheio de força, recuperou também o lugar, marca golos, é decisivo, joga e faz jogar, o que não parece isto é muito bom num clube como o Benfica, e portanto o Benfica está bem, tem mais soluções, tem outro dinamismo em termos de futebol de ataque, ao contrário, por exemplo, do Porto. O Porto tem que rever ali muita coisa. Vimos, por exemplo, ontem o Marega no banco. Serão opções técnicas. É muito provável que isso aconteça. Agora, o Porto, para sábado, está proibido de perder. Porque se perder, amigo, perde completamente o campeonato. Só há um resultado possível para o Porto e o Benfica vai jogar com 2. O empate e a vitória. Portanto, para o Benfica, e não há nada a jogar de uma forma despreocupada nestes jogos. Claro, porque depois ainda tem muito campeonato para recuperar. E por vezes, onde menos se espera é onde o Porto deixa ficar pontos. Portanto, não era a primeira vez que isto acontecia. Continuamos a dizer, nada está decidido, mas não é fácil recuperar 7 pontos.
João, vamos ficar por aqui nesta edição da Bancada Litoral. Vamos voltar muito provavelmente no próximo sábado. O Varzim joga sábado, com Leixões. 3 horas em Matosinhos. Ora, aí está, nós cá estaremos então para acompanhar mais uma vez essa jornada da segunda Liga. João, uma boa semana. Boa semana. Vai ser com sol desta vez, vai ser bom. Chega de chuva também. Chega de chuva, chuva e umidade, nós parecia que vivíamos em Londres na última semana. Verdade. Mas hoje já tivemos um domingo de sol. Um domingo de sol. E vem uma semana de sol também, tenha a continuação de um ótimo dia e tenha, acima de tudo, uma boa semana assim na nossa companhia. João, até para a semana. Até para a semana.